Boa tarde, pessoal. E aí, meu povo, como é que vai vocês, meus amigos, minhas amigas, meus inscritos, minhas inscritas? Eita, gente, estou aqui arrumando as madeixas, né? Amanhã, esse aqui já escovei. Hoje é minha última noite aqui. Realmente, povo. Vivi aqui durante 2 anos e meio. Morando de aluguel. Isso depois da minha separação. Eu vim embora pra cá. Primeiro fiquei na casa da minha mãe. Depois vim morar aqui. Vivi aqui longos 2 anos e meio. Aqui eu descobri muita coisa. Aqui eu aprendi muita coisa. Quem fala que tem que ser novo para aprender alguma coisa, está muito enganado. A gente aprende e depois que fica velho, tanta coisa que na escola não ensina quando você é criança, que você aprende com o amadurecer dos anos que Deus vai te dando, né? Porque é uma dádiva, você tá trocando de ano todos os anos e ficando mais experiente, né? Pois é, aqui Deus me deixou casada há 23 anos fora daqui, em Belo Horizonte, né? Me ensinou o que é ser esposa, né? O que é ser mulher. É porque eu era criança na época, tinha 16 anos. Com os 40 anos me separei e Deus me jogou aqui. Deus falou, você vai pra lá, porque é lá que você tem que aprender a amadurecer mais. Por mais que você tenha uma idade, já você ainda precisa aprender muito. Você precisa ver muitas coisas para você acreditar, né? Então, vamos embora pra lá. Aí então, eu vim, né? Cheguei aqui, tudo novo. Vida de solteira, né, gente? Vida de solteira. Voltei a ficar solteira como quando eu casei, que tinha 16 anos. A experiência foi boa? Foi ótima, né? Eu me separei porque já não gostava mais da pessoa e queria saber o que é ser livre. O que é viver sem freios, você não pode cumprimentar fulano, você não pode cumprimentar ciclano, você não pode ter amizade, você não pode sair sozinha. É tanta coisa que a gente vive num casamento, né? Quando você sai dele, você descobre tudo novo. Você vê, você vê dona de si, né? Saber o que é viver sem regras, viver sem limites, né? Ser e fazer o que você quer, logicamente sem pisar em ninguém e sem maltratar ninguém. Isso aí não, isso aí eu nunca gostei de fazer e detesto quando eu fico sabendo que alguém faz essas coisas para se dar bem. E aqui estamos nós, né, gente? Tô aqui eu sentada no chão, em cima do meu colchão, secando o cabelo. Amanhã a Deus pertence. Amanhã eu pretendo virar a página de mais um livro, né? Porque a minha vida foi tão, assim, aos 43, assim, 44 anos hoje, 44, a vida ensina a gente tanta coisa, mostra a gente tanta coisa, né? Através das quedas que a gente levanta, através de ver que você aprende, né? Amanhã, eu não diria amanhã eu vou embora, porque amanhã a Deus pertence. Amanhã eu não tenho nada a ver com amanhã. Eu só espero que
Deus me dá mais uma noite para me acordar amanhã, logicamente. Né? Espero que Deus me acorde. Se for da vontade dele, eu vou acordar amanhã. Vou começar uma nova história no meu velho livro, né? Porque já se passaram tantos anos que meu livro já está bem velhinho. E vou continuar escrevendo, né? Cada página com muito carinho, né? O que Deus for mandando eu fazer, eu vou fazendo. E espero que a minha nova página não tenha tanto desgosto, né? Tanto sofrimento. Por mais que eu sofri bastante aqui nos últimos anos, né? Então, assim, eu aprendi muito e jamais me queixo disso, jamais me queixo de estar aqui, de ter vindo para cá. Aqui foi um aprendizado. E eu jamais vou deixar de agradecer por mais por mais uma história, né? Que ele me propôs a viver aqui nessa cidade. E que Deus ajuda, que Deus me abençoe, que Deus me dê mais vida, né? Amanhã eu tô partindo daqui dessa cidade, à noite. Se Deus permitir, se Deus continuar me dando como a palavra, gente, continuar me dando o ar para mim respirar e mais histórias para mim escrever, né, no meu velho livro, né? Tem gente que julga as pessoas, maltrata, não sabe viver as histórias que Deus dá para elas escritas, né? Murmura. Mas é isso aí. Que Deus abençoe nós, né? Que Deus me dá sabedoria. Sabedoria sempre, 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 sempre. Eu preciso de sabedoria, preciso que Ele me guie sempre. E tudo que Ele me der, eu vou aceitar sem estar murmurando. Xuxa. Aqui conheci pessoas. Conheci não, né, gente? Ninguém conhece ninguém. Quando eu falo conhecer, é como é cidade pequena, você tá vendo uns rostos todos os dias, então, né, são pessoas aleatórias, né? Aqui eu descobri que eu tenho um cisto no cérebro aqui. Que se eu não fizer a cirurgia, eu vou morrer, né? Aqui eu descobri bastante coisa. Quando eu saí de lá, eu sabia que eu tinha esse cisto, né? Só não tinha me aprofundado nele mais porque quando descobri foi através do meu braço. Começou a adormecer, tá? O braço todo. Fui no médico lá na cidade onde eu morava. A médica simplesmente disse que não era nada, que era só deve ser que tinha uma veinha entupida no meu braço. Examinou meu braço e pronto, vamos embora. Quando eu cheguei aqui, eu vi que piorou muito, né? Comecei a morder muito mais a boca. Aí depois, minhas mãos, além das mãos, anestesiar, adormecer as pernas também, começou a dar adormecendo, né? Aí eu quis ir profundo para saber o que estava acontecendo. Cada um conhece o seu corpo, né, gente? Cada um sabe. Você nasce com o seu corpo e conforme o tempo vai passando, vai mudando. Tu engorda, tu emagrece, tu cria um caroço aqui, outro ali, por aí vai mudando. De repente, né? Vi que o negócio era mais ou menos. Comecei a fazer tratamento, como sempre, tudo é demorado, né, gente? Nada é na hora da gente, sempre é Deus, né? Então, eu fiquei aqui aguardando esse tempo todo. Era exames em cima de exames. Cada exame era 450, 550 reais. O último que eu fiz foi 550. Mas graças a Deus o prefeito da cidade, a prefeitura, né? Logicamente que se eles quisessem, teria feito mais, né?
que a prefeitura é o prefeito, né? Ele pagou meus exames, tudo, os remédios que eu uso hoje em dia é tudo dado pela a secretaria, é tudo vindo de fora, que aqui na cidade não tem. E se ele quisesse realmente, ele tinha assinado um termo lá e dava o valor que tinha que ir para cirurgia. Mas você sabe como é que é. Hoje em dia nada de graça, nada se dá para ninguém. Aí aconteceu. Uns 6 meses atrás, depois que eu fiz todos os exames, né? Exame de vista, exame de um monte de coisa em relação à cabeça. Aí descobri que esse bendito desse cisto no meu cérebro não é uma brincadeira. É simplesmente um cisto que pode me matar a qualquer momento. É tanto que o médico, quando chegou perto de mim para me olhar os exames no último dia, foi o último que eu paguei 550. Aí o último, que aí ele falou, né? Todos os seus exames em relação à vista, à fala, a se morder a boca, isso aí faz parte do seu cisto, né? O seu cisto pode te causar epilepsias, derrame, foi falando só coisa ruim. Você pode perder o movimento das suas pernas, você pode parar de falar, você pode parar de enxergar. Isso foi a notícia que o médico, o neurocirurgião, me passou, né? Eu já estava com a pilha de receita de remédio desse tamanho. Ele foi e mandou mais um cabo. E eu lá, sozinha, né? Como sempre, Deus comigo. Como sempre eu estive, eu e Deus sempre. Melhor do que isso, não existe. Aí ele falando tudo, de repente, né? Aí falou da cirurgia que tinha que fazer, que os remédios que ele ia passar ia controlar tudo que eu estava sentindo em relação à fala, enrolando a língua para falar, mordendo a boca minha por dentro, que era tudo mordida, né? As dormências das pernas, do braço acabou. Mas ele falou, você tem o dinheiro para cirurgia? Eu falei, acho que não, tem não. Ele tá assim, pois é, então você vai tentar fazer pelo SUS, realmente demora. Aí ele falou que a minha cabeça, o cisto estava jogando água, né? A cirurgia, se fosse para fazer a cirurgia, logicamente que não tinha como tirar o cisto, porque ele ia nascer de novo. Ele falou assim, decorrendo do tempo, ele vai voltar de novo. Então, eu indico o melhor a ser feito colocar uma válvula no seu cérebro, né? Atrás aqui, depende de cada cirurgião, vai descer a mangueira pro pescoço, vai descer pelo meu busto aqui e vai descer pro intestino, né? Aí, ele falando, eu lá só ouvindo, só sei que foi uma pedrada. Aí, de repente, ele falou, a cabeça do ser humano, falou meu nome, é como se fosse uma casa, da parte elétrica de uma casa. Você tem a sua casa, se dá um curto-circuito, nenhuma tomada ou em qualquer parte da casa lá, se cair, por exemplo, água, né, em qualquer canto da casa que não possa, vai acontecer o quê? A casa vai totalmente apagar as luzes, não vai acender mais nada, até fazer a revisão, vir e ver o que aconteceu para tornar a voltar. Aí ele disse, a sua cabeça é a mesma coisa, não só a sua, mas como a todo mundo. Ele falou assim, no caso a sua tá com risco, porque a veia que é para passar o líquido tá entupida. Só que como tá entupida, é como se assim, tem uma caixa, ele explicando, né? Tem uma caixa aqui, aí desce uma mangueirinha, tem outra caixa aqui, desce a mangueirinha, aqui tem outra caixinha. E no caso, essa mangueirinha é a veia. Desce daqui e cai nessa caixinha, desce de cá e cai nessa para sair para baixo pro corpo. No caso, a minha não existe mais isso. Tá caindo tudo dentro do meu cérebro. Aí ele disse, só que eu não sei o que acontece, que quando alguma coisa acontece no seu cérebro, eu não sei se é porque a pressão da sua cabeça está muito forte. Então ele falou assim que o maior perigo é a pressão do meu cérebro, que está alto demais.
Aí ele falou assim, não sei o que acontece, que tem uma hora que a seu cérebro esvazia. A água sai, o sangue desce. Aí ele pegou e falou que se acontecer isso, eu perco tudo, né? Como a casa. Ele disse que se caso cair algum tipo de líquido em algum lugar no meu cérebro que não possa encostar, tá indo água. Ele disse que eu paro todinha. Aí eu fico paralisada. Foi triste ouvir isso. Ok, mas aonde que eu quero chegar nessa história? Eu não quero que ninguém tenha dó de mim, até porque eu não tô indo morrer não, gente. Aliás, morrer eu vou, mas na hora certa que eu for, que Deus quiser me levar. Eu posso morrer andando, eu posso andar dormindo, morrer dormindo, isso aí vai do que tá aqui dentro, do problema aqui dentro. Só que aí aqui, quando isso aconteceu, que eu fiquei sabendo, eu não fiquei apavorada. A única coisa que eu fiz é chorar na frente do doutor. Chorei, mas por quê? Não foi por medo, não. Não tem medo de morrer. Não tem não, porque Deus sabe que a hora que você chega, Ele tem a hora que vai te levar. Você pode correr o tanto que você quiser, que você não vai correr, não vai chegar em lugar nenhum, Ele vai te levar. Eu chorei por quê? Porque no meio de uma notícia tão triste dessa, eu não diria que é triste, mas é um pouco que mexe muito com o psicológico da gente, né? Eu pegar e descobrir que onde estavam as pessoas, sangue no meu sangue, né? Deus coloca irmãos, Deus coloca tios, tias, Deus coloca um monte de gente na vida da gente. Eu acho que seria para ajudar. Logicamente que cada um tem sua família para lá para estar ajudando, né? Mas em questão de sangue, cadê os irmãos? Não vou dizer minha mãe, porque minha mãe está com 75 anos, então ela não pode nem me acompanhar em lugar nenhum. Então, o choro foi justamente por isso. Como que você acha que tem família? Como você acha que tem irmão? Você diz tem, se na hora que tu precisa, tu tá sozinha. É você e Deus. Logicamente, que é o essencial, é o que eu preciso. Mas eu chorei por isso. Não por desespero, porque o médico falou que eu ia morrer. Morrer todo mundo vai. Só que, quando ele terminou de falar tudo, que levou mais de 1 hora na sala dele, aí ele passou um monte de remédio. E uma das receitas tinha o quê? Remédio de ansiedade e depressão. Antidepressivo e anti-ansiedade. E eu não sabia. Eu cheguei aqui, já corri na farmácia para correr atrás dos remédios. Esse de depressão tinha na farmacinha. Como sempre tem, né? De depressão. Eu fui e peguei atrás dos remédios, peguei e tomei, comecei a tomar. Todos eles, né? Eu tomo muito medicação. Tá quase na hora de tomar o meu também. E ele também estava incluso. Eu peguei e comecei a tomar. Só que quando eu comecei a tomar, gente, depois de uma semana, eu comecei a sentir coisas diferentes, cara. Eu comecei a sentir coisas não legais. Eu tinha mania, eu comecei a sentar e ficar sacudindo as pernas, balançando as pernas. Tipo, quando você tá ansioso, sabe? Eu comecei a balançar as pernas e ficava muito cutucando o canto da unha aqui, ó. Qualquer coisinha, eu ficava com instalação. Eu falei, gente, eu não tinha isso. Da onde tá vindo isso? Aí tá, tomei mais ou menos uns 15 dias. Aí minha filha, olhando meus remédios, ela pegou e falou, mãe, tem um remédio seu que é antidepressivo. Eu falei, como é que é? Ela falou assim, é. Aí eu falei, qual deles? Ela foi e me deu. Eu falei, a partir de hoje eu não tomo mais. Não tenho depressão, eu não tenho ansiedade. Não preciso de medicação nenhuma pra isso, não. Eu nasci com isso, não nasci tomando remédio. Logicamente que esse Tucisto eu tomo porque controla as coisas. E a veia tá entupida, né? Se eu não tomar, né, ou por falta da circulação, vai acontecer alguma coisa ruim comigo. Então eu tomo. Mas o de ansiedade e antidepressivo, eu falei, a partir de hoje eu não vou tomar. Aí toda vez que eu pego, hoje mesmo eu fui lá pegar meus remédios, mas aí tá em falta. E o único que tinha, qual que é? É esse antidepressivo. Aí eu peguei e falei com a moça, não, esse aí eu não quero não. E eu não tomei, nunca mais. Toda vez que eu ia pegar, ela simplesmente colocava a caixinha lá, como eu sabia que era antidepressivo, eu falava, quero não, moça. Mas acho que o médico, né, achando que eu ia ficar ansiosa, que eu ia ficar com medo, né, de morrer, esses negócios, depois das notícias que ele falou.
Aí ele foi e passou esse remédio pra mim. Mas ele eu não tomo. Ele eu não fiz questão de tomar, não. Eu tomo remédio pra dor de cabeça fraca. Minha cabeça tá doendo, gente. Desde... Deixa eu ver que dia. Hoje é quarta. Minha cabeça tá doendo já tem... Desde quarta-feira passada. Hoje fez 8 dias que minha cabeça tá doendo. Direto. Ameniza, mas volta. Aí vai naqueles remédios que o médico passou, realmente. O médico passou os remédios. Tem um pra dor de cabeça mais fraquinha. Mais ou menos, naquela dor que não tá estralando seus olhos pra fora. E passou um outro que quando a dor tá bem intensa, que é aquela que você abre o olho e os seus olhos chegam, parece que a bola tá pulando pra fora. Esse também passou. Só que assim, eu não gosto de ficar tomando muito forte, não, pra mim não ficar viciada em remédio. Aí eu tomo só um. Quando a cabeça, eu ver que tá em 2 dias que tá doendo sem parar, aí eu vou e tomo. Mas aí sara, mas depois que o efeito do remédio acaba, ele volta a doer de novo. A veia tá entupida, então tu já viu, né? Mas agora vamos chegar lá aonde que eu quero chegar. As pessoas são tão maldosas, tão maldosas, tão maldosas. Aí teve uma pessoa aí que mesmo sabendo do meu caso, mesmo sabendo da minha, né, do meu problema, aí juntou ela com uma outra pessoa, acho que querendo que eu morra, né, porque sabe que o negócio é grave. Aí andou postando até em redes sociais, andou postando até em grupos da cidade, que eu tava mentindo, que eu não tenho nada, que eu não sei o que. O cara falou tanta coisa, mas tanta coisa. Aí você fala assim, você conhece as pessoas? Conheço. É sangue do meu sangue. A pessoa é tão invejosa, mas tão invejosa, mas tão invejosa, que eu acho que Deus tem que dar a essa pessoa só coisas boas para ela aprender como é que faz as coisas ruins com os outros. Só que sim, isso aí é um desejo meu. Mas na verdade, não é assim que funciona. O que adianta eu desejar uma coisa boa para uma pessoa que me fez um mal, que quis me matar, que isso aí é querer matar alguém, né? E Deus falar, não, ela tem que provar o veneno que ela tá dando para a pessoa. Como é que você vai plantar feijão e quer colher arroz? Se você plantou foi feijão. Não existe isso. Se você plantou o feijão, você tem que ir lá colher ele. Você não vai colher arroz se você plantou feijão. E a mesma coisa é a vida do ser humano. Se você planta ruindade, se você planta coisa ruim, se você deseja coisa ruim para os outros, se você calunia os outros, se você inventa histórias mentirosas sobre os outros, você está fazendo para os outros o que vai acontecer com você depois, né? É igual eu falo nas minhas lives. As pessoas, esse é o foco, eu esqueço muito, viu, gente, por causa dessa porcaria. Eu falo na minha live sempre que a gente é o que a gente faz, né? Isso aí tá escrito na Bíblia, isso aí todo mundo sabe disso, porém as pessoas não fazem o que tá escrito, né? Logicamente, eu sou uma delas, sou pecadora igual todo mundo, mas em questão de eu pegar e entrar numa rede social pública que muitas das pessoas te vê as outras pessoas e fala assim, ó, fulano não tem, fulano tá mentindo. Eu fiz a vaquinha online e a pessoa falou, ela tá pegando dinheiro seus pra encher o rabo na cachaça. Desculpa a palavreada. Gente, eu não bebo, não. Agora, só porque eu fui num canto, numa festa, eu fui em outro, tomei uma latinha de cerveja aqui, ou tomei uma coisinha, não quer dizer que eu tô esbanjando. Só porque um ser humano descobre que tá doente, ou que tá com problema de saúde, ela não tem que fechar as portas e se isolar dentro de uma casa e deixar a morte te levar, não. Você tem que saber que você está com problema de saúde, você tem que sair, você tem que viver, você tem que aproveitar cada minuto da sua vida, porque a vida é uma só. Se você perde ela, acabou, você não tem chance de voltar mais assim, não. E o que essa pessoa quis fazer,
Ela quis me prejudicar em termos da ajuda que eu fiz. A pessoa não gosta de mim. Aí vocês me perguntam, por que ela não gosta de você? Não sei. Não sei. Não sei, não tenho a mínima ideia. Deus é prova, Deus sabe disso. Né? Eu sei que essa pessoa depois vai ver esse vídeo. Pode até não assistir tudo, mas vai ver. Eu só queria que essa pessoa fizesse o quê? Entrasse no quarto dela, batesse o joelho no chão, ou então deitasse na cama e fechasse os olhos, né? E voltasse lá atrás, aonde que essa pessoa começou a me derrubar sem eu merecer, ou sem eu saber, porque muitas das coisas chega um e fala, tanto que essas coisas dos grupos eu não cheguei nem a ver. As pessoas que me esbarravam na rua e começou a me falar. Eu fiz o boletim, fiz. Mas aqui na cidade não adianta muita coisa. Se fosse na cidade grande, essa pessoa estava bem arrumada. E outra coisa, eu quero que essa pessoa realmente assista esse vídeo e para e vê. Entra e ora, entra no quarto e espera. E vê o que ela fez. E vê se ela queria que alguém fizesse isso com ela. Deus pesa a mão. Deus não é vingativo, não. Jamais. Mas a gente só tem o que a gente merece ter. A gente só leva para casa o que você pode levar, não é assim? Pois é. O que essa pessoa andou falando de mim são calúnias. Se uma pessoa não sabe das coisas, não entende, não sai falando, não. Porque se fosse numa cidade grande, gente, aqui é pequenininho. E muitas das pessoas não viu postado. Essa pessoa postou isso, não foi só uma vez. Essa pessoa postou isso, foi 4 vezes. Postando. A pessoa queria me derrubar. Se fosse na cidade grande, eu ia ser o quê? Apedrejada. Igual a moça da Bíblia lá, ó, que foi pedrejada, né? Eu ia ser pedrejada, mas não assim, no meio da rua, com pedra. As pessoas poderiam ter arrumado uma turma, né? Me pegando, eu ir na rua trabalhar, eu andando na rua para ir para trabalhar, ou eu indo na rua para fazer compra, ou eu indo na farmácia pegar um remédio, ou eu indo no médico. As pessoas poderiam ter me esbarrado, arrumado uma turma e me esbarrado, me machucado ou até me matado, achando que era verdade, que eu estava pegando dinheiro do povo para me divertir com o dinheiro do povo. Isso aí é crime. Isso é crime. Eu tô indo agora para uma cidade grande e eu vou tentar resolver isso aí de lá. Eu achei tão absurdo, cara, tão absurdo, tão triste, né? Eu fiz o boletim de ocorrência, só que até agora não aconteceu nada. E eu, por honra e glória de Jesus, tô indo embora daqui, né? Só que, se não acontecer nada, eu já mandei Deus, entreguei tudo na mão de Deus. Já falei com Deus, Deus trabalha. O Senhor me conhece, sabe o que eu passei aqui, o que eu não passei, o que eu fiz e o que eu não fiz. Os pensamentos, tudo Deus sabe, Deus me conhece. Deus sabe que tudo que essa pessoa fez é calúnia, é mentira. Fora as outras coisas a mais que essa pessoa andou fazendo, que eu prefiro ficar quieta para reservar a reputação das pessoas, de uma pessoa aí. Mas eu só queria agradecer a essa pessoa que fez isso, que eu sei que vai assistir o vídeo, porque eu sei que segue o meu canal do YouTube e sei também que assiste as minhas lives todos os dias. Pois é. É você mesmo aí. Que Deus te abençoe, viu? E que Deus te dá tudo que você merece. Que Deus te dá tudo que você faz com as pessoas. Tudo. Mas eu não peço Deus, eu não tô falando para Deus, te desejando que Deus te dá só uma vez, não. Eu desejo que Deus te dá 35.000 vezes o que você dá para os outros. O que você faz com os outros. Não sei o que é que você faz.
Comigo você agiu muito mal. Muito, muito, muito mal. Você sabe que tudo que você andou falando é mentira. Você sabe disso, né? Então eu desejo que você que Deus pegue e te dá tudo que você me deu em dobro. Deus vai te dar, você pode ter certeza absoluta que Deus vai te dar. Isso aí não é um desejo meu, não. É um pedido para Deus te dar tudo que você dá para os outros. Tudo, 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 tudo. Sem tirar nada. Do mesmo jeito que eu peço Ele para me dar tudo que eu mereço. Tudo que eu faço com os outros, eu quero que Deus faça comigo. Eu quero porque eu sei que eu sou falha, sou pecadora igual você. Sou pecadora, sou falha, né? Mas pelo amor de Jesus Cristo, cresce e pensa nas pessoas. Todo mundo tem sentimento. Todo mundo chora, todo mundo ri, todo mundo adoece, todo mundo morre. Ninguém é eterno, ninguém é para sempre. Mas por favor, não pisa em ninguém. Não pisa em ninguém. Não maltrata ninguém. As pessoas são humanas, todas as pessoas têm sentimento, todas as pessoas têm coração, todas as pessoas sentem dor, né? Então, o que se faz aqui, se paga aqui, né? Que Deus abençoe sempre. E vamos que vamos. Gente, eu gravei esse vídeo hoje, né? Quando eu jogar ele nas redes sociais aí, eu já não vou estar mais aqui, porque essa pessoa me persegue. Eu não sei o que acontece com ela. O que ela não sabe sobre mim, ela sai inventando. Parece que Deus me perdoa, igual fala na Bíblia. Tem o céu e tem o inferno. Tem Deus e tem o capeta. Eu acho que é igual o cão quando quer regaçar a vida do ser humano. Se esse ser humano não tem fé, ele acaba sendo mutilado pelo cão. E essa pessoa me persegue tanto, mas persegue tanto que as minhas redes sociais vive fazendo contas fake para ficar de zóio no que eu ando fazendo, né? E uma delas é estar aí no YouTuber. Só desejo que ela seja feliz. Só isso. Igual eu tava falando, vou postar esse vídeo só quando eu não estiver mais aqui. Porque eu sei que se ela souber que eu vou sair daqui, da cidade, eu tenho até medo que essa pessoa pode mandar fazer comigo. Você pode ter certeza disso. Depois que essa pessoa jogou nas redes sociais que eu não tenho nada, e eu tenho uns laudos ali que prova que eu tenho, né? Eu não espero mais nada dessa pessoa, não. Mais nada. Nada, 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 não. Se um ser humano que faz isso para uma pessoa que é sangue do seu sangue, imagina o que ela pode fazer com um estranho que não é nada seu. Ai, Jesus, tenha misericórdia de nós. E é isso aí, meu povo. Obrigada aí pela presença de vocês. É só um desabafo, viu, gente? É só um desabafo, né? Eu não ia fazer vídeo de nada, não. Eu falei assim, não, eu vou começar, vou falar um pouquinho, né? Porque eu sempre tô gravando, já gravei muito. No início comecei a gravar aqui pro YouTube. Gravava bastante. Quem conhece minha história aí sabe do que eu já passei em relação ao cisto do cérebro. Eu só quis gravar para falar um pouquinho, né? Que tudo que acontece na vida da gente não é por acaso. É Deus que faz acontecer. E quando Deus me jogou aqui nessa cidade, Deus me mostrou. Você vai para aprender. Você vai para saber quem são as pessoas. Eu era muito iludida, gente, com 40 anos. 40 anos acreditava em tudo. Bestoladinha. Depois que eu cheguei aqui que eu fui ver que tudo que eu acredito, não tem nada a ver. Mas é isso aí. Aprendi, né? Se Deus quiser, amanhã, uma nova história Deus vai colocar na minha vida.
né? Vou começar um novo livro, uma nova página. E eu só tenho a agradecer a Ele por tudo, 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 a minha vida inteira. Tudo que eu passei até hoje, né? Tudo que acontece na vida da gente, é por ordem de Deus. Se é bom, é porque você merece. Se é uma coisa ruim que acontece, Ele manda para você aprender, para você viver e para você fazer melhor, né? Ele não manda para te prejudicar, não. Ele te manda para você aprender. Ele quer te ensinar para você fazer certo. Por isso que acontecem as coisas ruins na vida da gente. Justamente pra gente aprender, ou então ser melhor, né? Ser melhor. É isso aí. Que Deus continue nos abençoando sempre. E a palavra que eu diria hoje, no final do meu vídeo, que amanhã eu esteja viva para mim viajar, para minha mudança e começar uma nova história para minha vida. Só peço a Deus que me dá sabedoria, né? E saúde. E que Ele esteja sempre comigo, né? Amém?